Hi guys, welcome to another class in Translate. E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Se você tá aqui é que você foi persistente, já assistiu as últimas aulas. Se você não assistiu e caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, assista as outras aulas, porque esse é um curso de inglês gratuito para cristãos. Então, para você fazer essas aulas, você precisa fazer a sequência, isso é importante, porque o aprendizado ele é uma escada. Então, para você subir, você não pode subir no último degrau sem ter subido ao primeiro, ok? Então, vamos orar para a gente já começar a aula de hoje. Hoje a aula vai ser muito bacana. Então, vamos lá. Pai, nós te rendemos toda a glória e toda a graça, Senhor, por esse curso, Pai. Nós te rendemos toda a adoração, Senhor. Nós colocamos tudo nas suas mãos, Pai. Eu coloco nas suas mãos o meu coração, Senhor, os meus ouvidos, Pai. Que eu possa, Senhor, te ouvir, estar sensível ao seu Espírito Santo, Pai. Que eu consiga trazer, Senhor, o conhecimento dos céus à terra a respeito do inglês, Pai. Que essas pessoas que estão assistindo essa aula agora sejam impactadas, Senhor, pelo seu evangelho, sejam impactadas, Senhor, por ti e através do Senhor elas possam falar, Senhor, a língua inglesa. Senhor, destrava, Pai, a língua na vida delas, Pai. Te peço também que o Senhor tire toda a vergonha do falar na língua, que o Senhor tire deles todo o medo de não aprender, Pai, mas que coloque neles coragem, que coloque neles, Senhor, uma confiança em Ti, Pai, de que eles vão chegar lá, Pai, porque se o Senhor promete algo para eles, se o Senhor tem um propósito na vida deles, esse propósito vai se cumprir, Pai. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando, Pai, de ser ferramenta da sua visão para a terra, Senhor. Então, muito obrigada, Jesus. Coloco essa aula nas suas mãos, Pai, que essa aula seja uma aula abençoada e que cada pessoa que esteja assistindo essa aula, Senhor, seja cheia do Teu Espírito Santo, que essas pessoas, Pai, sejam cheias da vontade de continuar, Pai, que elas não venham desistir, Senhor, que elas venham ser persistentes, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Gente, às vezes eu vou ficar olhando pra cá, tá? Mais uma vez falando pra quem, né, não pegou isso das últimas aulas, mas é porque aqui do lado eu consigo ver o conteúdo que eu vou passar aqui pra vocês. E se eu olhar pra baixo também, meu computador tá aqui embaixo, tá bom? Então, bora começar. Deixa eu trocar aqui. Ah, peraí. Tô muito lá no começo. Vamos para o começo. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de sendo educado, tá? Então você vai aprender como se comunicar no início com alguém, como você falar com alguém sendo educado. Então você vai aprender como pedir desculpa, você vai aprender como falar olá. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Deixa eu descer aqui. O aprendizado, como eu falo, ele é uma escada de conhecimento. Então é importante você sempre estar lembrando o que a gente já estudou. Então, first, do you remember what we studied in the past class or in the last class? Past class na aula passada, last class na última aula, ok? Então, você se lembra o que a gente estudou na última aula? Pensa aí se você se lembra. Vamos descendo aqui pra gente relembrar bem rapidinho, tá? Porque quem quer ter esse conteúdo, veja a última aula. Essa aqui é só pra gente lembrar. Primeiro a gente começou vendo os pronomes pessoais em inglês e aí a gente começou a ver os subject pronouns, que são os pronomes que são equivalentes aos pronomes pessoais aqui do caso reto em português, que são aqueles pronomes que falam ele, ela, nós, eu. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Que é bem rapidinho hoje, é só pra você relembrar, ok? A gente viu que o I, eu, vai repetindo aí, gente. You, você, he, ele, she, ela, it, ele e ela para coisas. We, nós, you, vocês e they, eles e elas. Então a gente viu, né, os nossos pronomes e a gente viu que também normalmente eles iniciam a frase porque eles fazem o papel de sujeito. A gente fez um exercício para ver qual era, né, o pronome que a gente usaria. E aí a gente viu que para Jesus, Jesus é he. Peraí que tá cortando um pouquinho. Church, que é a igreja, it. Woman, que é mulher, she. E people, que é um agrupamento de pessoas, né, pessoas, they. Então a gente fez esse exercício. Eu espero que vocês tenham acertado aí em casa.
A gente, antes de falar do verbo to be no passado, né, porque nós ouvimos um listening de uma palavra... gente, listening é de ouvir, tá? Então, nós ouvimos uma palavra da Bíblia e lá tinha o verbo to be no passado. E aí, antes da gente ir pro passado, a gente viu o verbo to be no presente, que é a importância desse verbo. Deixa eu descer um pouquinho. A gente viu que o verbo to be é um dos mais utilizados na língua inglesa, por isso que na escola você fica precisando aprender o verbo to be, por isso que é uma das primeiras aulas do nosso curso, porque você precisa entender que sempre você vai ver o verbo to be, porque quando ele não está tendo o papel de verbo principal, em muitos tempos verbais ele tem um papel de verbo auxiliar. Então você vai ver o verbo to be assim, de monte. E a tradução dele é ser ou estar. Deixa eu ver mais o que é que não tem... Ele não tem uma regularidade na hora de conjugação, então ele é um verbo irregular. Então você vai ver que o passado dele é diferente, não segue a regra de passado, apesar de você ainda não ter visto as regras, né, de conjugação. A gente ainda não entrou nos tempos verbais, mas nós vamos entrar em breve e aí eu vou retornar nisso que eu estou te falando. A gente viu, né, os pronomes, então I, you, he, she, it, we, you e they. E a gente viu o verbo to be correspondente a cada pronome. Então, a gente viu que aqui, ó, pro I am. Repita aí. Could you repeat, please? Você poderia repetir, por favor? I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Ok? Então, quando você diz I am, pode ser ou eu sou ou eu estou. Ok? A gente viu alguns exemplos, então nós vimos o exemplo You are a follower of Jesus, que é você é um seguidor de Jesus. Jesus is the best, Jesus é o melhor. Então a gente vê aqui já, ó, o are, né? You are, você é. E o is, Jesus é, Jesus is, ok? Então, is aqui de é. A gente até falou um exemplo, se essa frase fosse eu sou um seguidor de Jesus, seria I am a follower of Jesus, ok? A gente viu também as formas negativa e interrogativa do verbo to be. Então, a gente viu que na forma negativa, ele muitas vezes ele tem uma contração desse... Muitas vezes não, quase sempre, só pro emo que ele não tem. Uma contração desse verbo are ou is mais o not. Então, fica you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Isso é legal que muitas vezes você vai ouvir it isn't, com som assim, it isn't, com som de R, tá? Isso é muito comum, você vai ver que em várias palavras do inglês eles têm esse somzinho assim de R, apesar de não estar sendo escrito com R, mas isso também varia do sotaque também, ok? Que isso a gente vai falar na aula de hoje também. Então, it isn't, ok? Ou it isn't. We aren't, you aren't e they aren't, ok? Agora, pro am, não tem uma contração do am com not. Vai ser I am not ou I'm not, ok? A gente viu que para pergunta também, a gente coloca, né, o am na frente do I, o are na frente do you e assim por diante. Então, o verbo to be, ele vem na frente do nosso pronome aqui, né, que é o que a gente aprendeu também na aula passada. A gente viu alguns exemplos, então o primeiro foi You are not a loser. Então você não é um perdedor, or You aren't a loser. Essas duas frases têm o mesmo significado, tá, gente? Só que aqui ela não está na forma contraída e aqui ela está, ó, aren't, ok? Então a outra que a gente viu foi Jesus is not dead. Jesus não está morto, or Jesus isn't dead, ok? E aí a gente viu o verbo to be no passado. Não se assustem com o verbo to be no passado, porque vocês vão ver tempos verbais no passado. Isso vai acontecer, tá? É só porque como era o conteúdo que estava no nosso listening, então a gente acabou vendo o verbo to be no passado. Mas o verbo to be, por ele ser um verbo irregular, o passado dele é diferente dos outros verbos que vocês vão aprender. Então, vamos lá. Na afirmativa, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Lembrando que
Existem nossas pessoas especiais, he, she, it, então fica o was. E aqui nesse caso, o I também, ele recebe o was, ok? E aí a gente viu que na negativa é o was mais o not, ou o were mais o not, ok? Então aqui, ó, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, ok? E na interrogativa, o verbo vem na frente aqui do nosso sujeito, né? O pronome que a gente também aprendeu. Então, olha só, was I? Então, quando eu perguntar, estava eu ou eu estava, ok? A gente viu também aqui, ó, he was with God at the beginning, que era uma parte, né, do texto bíblico que nós estudamos. Então, ele estava com Deus no princípio. He was, ok? A gente viu outro exemplo também, they were with Jesus. Então, eles estavam com Jesus. They were. Now, let's get to today's topic, ok? Então, agora, bora para a aula de hoje, para o tópico de hoje. Hoje é muito legal porque a gente vai estudar ouvindo uma série. E isso é muito bacana, que é The Chosen. Inclusive, se você nunca assistiu, é uma série muito boa, tá? Sobre Jesus, os discípulos, é um momento muito incrível, é muito boa mesmo, e nós vamos assistir juntos. Deixa só, gente, eu colocá-la. É no episódio 1, ok? Então não tem spoiler aí, não. A partir do minuto 7h30. Vamos lá, algo que eu quero falar com você... Deixa eu voltar aqui para a cena inicial para falar uma coisa com você muito importante. Algo que eu quero falar com você é sobre o sotaque. Você vai ver que essa série, apesar dela ter sido feita por americanos, eles colocam um sotaque como se fosse o povo de Deus, né, falando em inglês. Então vocês vão ver que o sotaque é bem assim, bem, sabe, bem diferente. Então isso é legal também para vocês treinarem o ouvido, porque dependendo do lugar onde vocês forem, que vocês forem ouvir o inglês, vocês vão ver que varia o sotaque. Então isso é muito interessante e até para que você não se cobre tanto, porque muitas vezes você fica, ai meu Deus, mas eu tenho um sotaque, eu não falo idêntico ao americano, eu não falo idêntico ao britânico, mas porque você é brasileiro, então sempre vai ter algo na sua voz, a forma como você pronuncia. Claro que é muito importante a gente entender que a gente precisa falar o mais correto possível, para que a gente não dê gafes, entendeu? Que você não fale coisas que às vezes ofenda alguém ou confunda, né, a pronúncia de duas palavras e não consiga se comunicar para falar aquilo que você quer dizer. Porém, o sotaque, ele existe. Então, eu achei muito interessante quando o Espírito Santo falou para eu falar nesse minuto aí, e aí ouvindo, eu falei, eu vou falar com ele sobre o sotaque. Então, não se cobre muito sobre o seu sotaque, ok? Então, vamos lá. Vamos assistir. Vou pôr meu fone aqui. Matthew! Keep your voice down. Pardon me, Mr. Publicanus. But it's me that don't want to be seen with you, remember? It's Publicanus. I like it the other way, taxman. Hey! It's a month's salary for all my sons combined right there. You just toss them out? These are my property. I do with them as I wish. Aqui, ó. Aqui a gente vê o sotaque. Ele fala ar, tá vendo? Remember, tá vendo? Então, vamos ouvir também agora o inglês americano, tá? Para vocês ouvirem a diferença do sotaque, que é muito interessante. Vamos lá. Keep your voice down. Pardon me, Mr. Publicanus. It's me that don't want to be seen with you, remember? It's Publicanus. I like it the other way, taxman. Hey! That's a month's salary for all my sons combined, right there. You just toss them out? These are my property, I do with them as I wish. Então vamos lá. Aí vocês viram a diferença, né, do sotaque. Agora eu vou te dizer, uma pessoa fala inglês e a outra não? Claro que não. O sotaque não quer dizer que você não é um fluente na língua ou você é um fluente na língua. Isso não quer dizer nada. O que faz você ser fluente na língua é se você consegue ser entendido. Então, se você consegue conversar, fluir uma conversa, falar de forma que você é entendido e entender o outro, tá sendo fluente. Então, vocês viram dois sotaques diferentes. Então, o inglês americano e o outro lá, né,
o inglês da série, que ele é um pouco diferenciado. Mas ainda assim vale muito a pena vocês assistirem a série, viu, gente? Primeiro porque é uma série maravilhosa e segundo porque você vai treinando o seu ouvido para sotaques diferentes, ok? Então vamos lá. A primeira frase foi keep your voice down. Could you repeat, please? Keep your voice down. Eu vou mudar aqui para vocês irem vendo a tradução. Aí. Lembrando mais uma vez que essa tradução nem sempre é ao pé da letra, ok? Então, a tradução ela busca ser da forma melhor para vocês entenderem. Às vezes é ao pé da letra e às vezes não, ok? Então, vamos lá. Keep your voice down. Could you repeat, please? Keep your voice down. Quando ele diz keep your voice down, é tipo, pô, mantenha sua voz baixa, fale baixo, por favor, fale baixo. Não falou por favor, tá? Mas fale baixo. Olha só que diferente, gente. Pardon me, Mr. Publicanos. Olha só, aqui quando ele faz essa brincadeirinha do publicanos, né? Ele tá querendo tirar um sarro com a cara de Mateus, ok? Então, pardon me, perdoe-me, senhor, né? Mr. Publicanos, não precisa nem dizer, tá, gente? O que ele quer dizer aqui, mas enfim. Aí ele fala assim, ó. It's me, então olha, sou eu that don't want to be seen with you, remember? Então, olha só, it's me, então sou eu, que não quero ser visto com você. Lembra? Então, vamos lá. Ó. It's me that don't want, então, it's me, repita aí, that don't want, que não quer, to be seen, ser visto with you, com você. Remember, se lembra, ok? Aí, Mateus diz pra ele, it's publicanos. É interessante porque essa palavra aqui, publicanos, vem do latim. Então, ela foi uma palavra que migrou, né, para a língua inglesa, mas eles têm outras formas também de falar publicano, ok? Mas ele é uma língua que veio do latim. Então, para ser mais fiel à Bíblia, eles usaram publicanos ao invés de usar outra forma de dizer publicano em inglês, ok? Aqui o it's a gente aprendeu na aula passada, it's. E hoje também a gente relembrou. Então, essa contração aqui, ó, do it's mais o apóstrofo e o s é o it is. Então, tá vendo, ó? É publicano. It's publicanos, ok? I like the other way, taxman. Could you repeat, please? I like the other way, taxman. Então, eu gosto de outro jeito, né? Do outro jeito que ele tinha falado antes. Taxman é fiscal, ok? Aí, ó, hey, hey, hey. Então, é tipo, hey. Deixa aqui. That's a month's salary. Could you repeat, please? That's a month's salary. For all my sons combined. Então, para todos os meus filhos combinados. For all my sons combined, ok? Right there é ali, ok? You just toss them out. Então, você apenas, você acabou de jogar fora. Toss them out. Então, vamos lá. Frase inteira. Hey, hey, hey. Repeat. Yes. That's a month's salary. Ok? For all my sons combined. De todos os meus filhos combinados. Right there. Aí. You just toss them out. Então, você acabou de jogar fora. Então, hey. Isso é o salário de um mês, né? That's a month's salary. De todos os meus filhos, juntos. All my sons, todos os meus filhos, ok? Juntos. Bem ali, você acabou de jogá-los fora. E a última, these are my property. Could you repeat, please? These are my property. I do with them as I wish. Então, I do with them as I wish. Então, esses são os meus bens, são minha propriedade minha, e eu faço com eles o que eu quero. O que eu quiser. Então, a gente já vê logo lá, né? Deixa eu ver qual frase, acho que é uma das primeiras. Na segunda frase, ó. Pardon me, ok? E aí a gente vê que é uma forma de pedir desculpas. Só que essa é uma forma muito formal.
Então, assim, eles usaram a série para ser fiel mais ao povo de Deus, né? Mas, assim, no dia a dia no inglês, você não vai usar essa, não. Você vai usar outras formas que eu vou te ensinar hoje. A primeira delas você já conhece, que é sorry, ok? Sorry. Sorry significa me desculpa ou sinto muito. Então, olha só, aqui a gente vê duas frases que você pode usar no seu dia a dia. A primeira é I'm sorry, I forgot your name. Então, me desculpa, esqueci seu nome. Could you repeat, please? I'm sorry, I forgot your name. I'm sorry to bother you. Então, I'm so sorry to bother you. Então, eu sinto muito te incomodar. Ok? A segunda é apologize. I apologize. Então, quando a gente usa isso, ele tem um pouco mais de força do que o sorry. É um pedido um pouco mais forte de desculpa, ok? Então, quando você usa o apologize, você está assumindo a responsabilidade por alguma coisa que aconteceu. Então, olha só. I want to apologize. Então, eu quero me desculpar. Could you repeat, please? I want to apologize. Eu quero me desculpar. Olha só outra. I would like to apologize for my mistake. Could you repeat, please? I would like to apologize for my mistake. Eu queria me desculpar pelo meu erro. Uma outra forma também é o excuse me, ok? O excuse me, ele gera às vezes um pouco de confusão, porque ele é usado também em alguns contextos como com licença. Então, se a pessoa às vezes bate em alguém, esbarra em alguém, esse excuse me é tanto um pedido de desculpas quanto com licença, ok? Só que ele é usado como um pedido de desculpas em situações mais formais. Então, assim, que é algo que você fez incomodou realmente aquela pessoa, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. I didn't see you here. Repita aí, gente. I didn't see you here. Então, eu não te vi aqui. Excuse me. Me desculpe, ok? Excuse me. Can you tell me where is the church? Então, você poderia me dizer onde é a igreja, ok? Com licença, você poderia me dizer onde é a igreja. Então, vamos lá. Excuse me. Can you tell me where is the church? Ok? Você poderia me dizer onde é a igreja? E temos também o forgive me, que também é me desculpe, tá? Mas ele é mais formal e é quando é de assunto sério, é tipo me perdoa, ok? Então vamos lá. Forgive me, I'm late for the church service. Could you repeat, please? Forgive me, I'm late for the church service. Então perdoe-me, estou atrasado para o culto da igreja. E a gente tem esse que é o mais comum, que é o my bad, que é tipo, foi mal. Então esse assim, é situação informal, você já é amigo da pessoa e tal, e aí você fez alguma coisa, my bad, ok? Então olha lá, my bad, I forgot your jacket. Então vamos lá, repita aí. My bad, I forgot your jacket. Então, foi mal, esqueci sua jaqueta. O que a gente viu também lá no início foi hey, 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 que ele fala, né? Que é ei, ei, ei. E a gente vai dizer hoje também algumas maneiras de dizer olá para alguém. Porque se você vai chegar para pregar o evangelho, primeiramente você vai ser educado, né? Vai falar um olá. Se a pessoa estiver, né, fazendo alguma coisa, você vai falar com licença. Então, já aprendeu ali com licença. E vamos lá. Primeiro é hello. Could you repeat, please? Hello. Hello é olá ou oi. Hi. Hi também é olá ou oi. Uma forma que eles usam muito é o hi there or hello there, ok? Que é um cumprimento mais usual do dia a dia. Oh, hi there, tipo, e aí, ok? E já que a gente está falando, né, sobre forma de você dizer olá para alguém, a gente também tem os cumprimentos, né, que é forma de você saudar alguém. Então, a gente vai ver por parte, quando você chega, ok? E aí, a gente vai estudando. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês conseguirem enxergar melhor. E eu também, gente, porque eu estou sem óculos por causa da luz. Então, às vezes, é difícil ler. Então, a primeira a gente já falou. Hello. Então, olá, oi, hi. Outra coisa que a gente fala também, hi, what's your name? Could you repeat, please? Hi, what's your name? Quando eu pergunto isso, eu falo, olá, qual que é o seu nome? Ok? Good morning. Bom dia.
Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite. Então vamos lá, repita. Good morning. Good afternoon. Good evening. E a gente também usa o welcome, que é seja bem-vindo. Caso a pessoa chegue, por exemplo, na igreja que você está servindo, você pode falar para ela, welcome, seja bem-vindo. Ok? Já que a gente falou de bom dia, agora deixa eu diminuir, né? De bom dia, boa tarde, boa noite, a gente precisa entender que lá eles usam o boa noite um pouquinho diferente do que a gente usa aqui. Então lá o good morning, né, pela manhã, então até meio-dia, normal, igual aqui. Good afternoon é o boa tarde que a gente usa aqui, então de meio-dia até as 18 horas. E aí olha só a diferença lá. Good evening, que é o boa noite deles quando eles chegam no lugar, que eles conversam com alguém, good evening, ok? Por quê? O good night, ele é usado apenas quando você vai despedir de alguém. Então, por exemplo, você tá em um local e você tá indo embora, aí você dá o good night. Ou pro seu marido ou sua esposa quando você vai dormir e você fala, good night. Então, o good night lá, ele tem esse sentido de despedir mesmo e não de um boa noite. Então, se você tá chegando numa rodinha de conversa à noite, você não vai falar pra pessoa good night, você vai falar good evening, ok? Agora a gente vai ver as saudações, né, durante uma conversa. Então a gente viu que quando a gente chega a gente fala o hi, hello, what's your name. Agora se você já está conversando com a pessoa, olha só, a gente tem o how are you? Could you repeat please? How are you? How are you? Que é como você vai ou como vai você. How are you doing? Vai lá, gente. How are you doing? Que é como vai. How is it going? How is it going? Que é como vão as coisas. How have you been? Como você tem passado, como você tem estado, ok? What's going on? O que está acontecendo? Então, se você vê que a pessoa está triste, what's going on? O que está acontecendo? What's up? What's up é, e aí? O que você me conta? É uma coisa mais informal. E tem também o what's news, ok? What's new ou what's news, ok? Que é quais são as novidades? O que você conta de novo pra mim? Então, essas são as formas de você perguntar, né? Como a pessoa tá. Lembrando que qualquer uma dessas formas aqui, gente, tá correta. Então, tanto se você falar o how are you ou how's it going, ok? A pessoa vai entender que você tá perguntando como ela tá, como estão as coisas e ela vai continuar a conversa com você. Então, vamos lá. How are you? How are you doing? How's it going? How have you been? Aí tem também o what's going on? Esse aqui é bem diferente, né? Porque é what's going on, como se fosse um non, ok? Que eles juntam tudo. What's going on? What's up? E o what's new? Agora a gente tem as saudações durante uma conversa. Então, se você quer perguntar para a pessoa, nossa, onde você esteve esses anos? Então, olha só. What have you been up to all these years? Ok? Vamos lá. What have you been up to all these years? Tá repetindo, né, gente? Agora é tudo junto. What have you been up to all these years? Ok? Aí, se você quer perguntar também, por onde você andava? Where have you been hiding? Hiding é tipo escondido, sabe? Então, por onde você andava, né? Onde você estava se escondendo? Aí você quer falar pra pessoa, quanto tempo? It's been a long time. Vai lá, gente. It's been a long time, ok? Agora você quer falar, faz um tempão que eu não te vejo. Então, it's been ages since I've seen you. Vamos lá. It's been ages since I've seen you. Então, vamos lá. It's been ages since I've seen you, ok? Aí você quer falar, quanto tempo? How long has it been? Então, quanto tempo? How long has it been? Ok? Agora, esse aqui é o mais comum, que é, nossa, tanto tempo que eu não te vejo, long time no see. Aí, às vezes, você vai ver long time no see you. Eles também colocam, ok? Então, vamos lá. Long time no see you, ok? It's been too long. Esse aí é tipo, faz tanto tempo, você sumiu. It's been too long.
Então, gente, essas frases aqui é mais para vocês testarem, tá? No dia a dia, vocês testarem não, vocês irem repetindo no dia a dia, para que vocês estejam mais familiarizados com elas. Então, se você ficar repetindo elas, aprendendo como se fala, o contexto delas, no dia a dia você vai conseguir fluir, né, numa conversa com alguém. Mais algumas durante uma conversa. Então, essa aqui, ó, glad to meet you, que é o prazer em conhecer. O glad to meet you, ele é um pouco mais formal que o nice to meet you, que é o mais comum. Então, se você, por exemplo, vai falar, se você está na Europa, a Europa eles costumam ser mais educados, mais formais. Não que os americanos não sejam educados, tá, gente? Mas os americanos é mais gente igual a gente. Então, assim, o povo europeu é um povo mais, assim, né? Um povo bem mais... mais formal mesmo. Então, se você está na Europa, geralmente o glad to meet you, ele soe melhor do que o nice to meet you. Mas se você usar o glad ou usar o nice, é a mesma coisa, ok? Então, ó, glad to meet you, prazer em conhecê-lo. Repita aí, gente. Glad to meet you. Nice to meet you, prazer em conhecê-lo também. Aí, gente, como que você responde se a pessoa fala pra você, oh, nice to meet you, ou glad to meet you? Você vai dizer, nice to meet you too. No dia a dia, eles também usam you too, que não, eles não falam a frase inteira, eles falam, oh, you too, tipo, prazer também em conhecê-lo, ok? Mas a forma inteira é nice to meet you too, ok? Então, vamos lá. Nice to meet you too. Yes, good. Então, tem uma outra forma também, que é ainda mais formal, que é o pleased to meet you, tá? Que é o prazer em conhecê-lo também, mas não é tão utilizado, mas ele é mais formal, então, né, é bom você saber. E tem também, ó, the pleasure is mine. Então, ó, vai lá. The pleasure is mine. Pleasure is mine. Então, o prazer é meu. The pleasure is mine. O prazer é meu. Ou então a pessoa fala pra você, oh, my pleasure. O prazer é meu. Tanto uma quanto a outra é a mesma coisa, ok? É quando a pessoa fala, oh, nice to meet you. Você fala, oh, my pleasure. Tipo, o prazer é meu. Então, a pessoa falar, pleased to meet you. My pleasure, ok? Aí a gente também tem, é sempre um prazer te ver, que é it's always a pleasure to see you. Vamos lá, galera. It's always a pleasure to see you. E agora a gente tem aqui, deixa eu passar para cá pro lado para vocês verem melhor, as nossas saudações de despedida. Então, quando você está indo embora para algum lugar e você está despedindo da pessoa que está ali com você. Lembrando, então, que a gente aprendeu como dizer olá. Então, hello. A gente aprendeu a perguntar como a pessoa tá, que é how are you? Ou how are you doing? Ok? Ou as outras formas que a gente ensinou. E aí vocês também, se você está conhecendo alguém, vocês também aprenderam, né? Nice to meet you, or nice to meet you too, ok? E agora dando tchau, né, na conversa. Então a gente tem o good night, que eu já ensinei pra vocês. Então quando vocês estão indo embora já está de noite, good night. A gente também tem o see you later. Could you repeat, please? See you later, que é te vejo mais tarde, até logo, ok? Tem também esse que é muito comum, see ya. See ya, see ya. É muito comum que também é até logo, ok? Tenho também until next time. Então, até a próxima. Until next time, ok? Então, até a próxima. Until next time. Repita aí, galera. Não deixe de repetir, não. Tenho see you tomorrow. Tomorrow é amanhã. Então, se eu falo see you tomorrow, te vejo amanhã, ok? É legal que esse see you tomorrow você pode usar também para outros dias, ok? Vocês vão aprender também em breve. Temos o goodbye. Goodbye, que é tchau. Bye também é tchau. Bye, bye também é tchau. Esses aqui a gente já viu, né? Pleased to meet you, que é o prazer em conhecê-lo. Que você também pode, se você está indo embora, você pode, oh, pleased to meet you, ok? Ou nice to meet you. Aí a gente também tem o take care. Esse é muito comum também, que é você falar pra pessoa, ai, se cuida. Take care. Vai lá. Take care. Take care, ok? A gente também tem o have a nice weekend. Weekend. Week é de semana. Então, weekend, end de final. Weekend, fim de semana. Então, have a nice weekend. Could you repeat, please? Have a nice weekend. Ok. E temos também o have a nice day, que é tenha um bom dia. Have a nice day. Mesma pronúncia. Have a nice, só que em vez do weekend, day. E tem também o so long, que é até.
Deixa eu diminuir aqui agora. Agora a gente vai ver o vocabulário da aula, né? Que são palavrinhas importantes que a gente viu nessa cena do The Chosen. Então, a primeira é want. Want é querer. Então, se eu falo I want, eu quero. Vocês vão aprender também que quando você vai pedir algo para alguém, você não usa muito o want. Vocês vão aprender o would, ok? Mas mais pra frente. Temos também o like. Like é curtir e gostar. Por isso que quando você tá com o seu Instagram, o seu Facebook em inglês, às vezes aparece like. Então, curtir. I like it. Então, eu gosto disso. I like it. Like, gostar ou curtir, ok? All é tudo. Vocês já viram também na aula passada all things, né? Todas as coisas. E outros de vocês viram all sons. Então, todos os meus filhos, ok? Temos também o right there, que é ali, ok? Right there. Remember, que é relembrar, né? Ou lembrar. E a gente também tem with. With também tinha na aula passada, que era with God, que é com Deus. Então, sempre que você vê o with, é com, ok? Se você tiver alguma dúvida, entra lá no nosso grupo do Telegram agora e já manda suas dúvidas, ok? Essa aula é importante que você baixe ela, que também vai estar lá no grupo do Telegram, para que você estude. Vai repetindo, gente, as frases. Eu vou trazer para vocês também um conteúdo extra dessa semana, de onde vocês podem colocar para ouvir as frases, tá? Que vocês colocam vários sotaques. Mas se você tá na correria do dia a dia, tem também o próprio Google Tradutor, que você consegue jogar a frase em inglês lá e tem uma opção de você ouvi-la. Então, você aperta para você ficar ouvindo. É interessante que você ouça e repita. Não deixe de repetir, é muito importante para que você já aprenda a fazer os sons, tá? Com a sua boca. Ok? Mas eu vou trazer para vocês, gente. Eu sei que eu tô devendo vocês, que já era para ter trazido para vocês esse programinha para vocês. É um site, na verdade. Para vocês ouvirem, né? Com sotaques diferentes. Até porque lá tem sotaque de... Nossa, gente, muito lugar. Vocês não têm noção. Vocês vão amar. Mas eu trago pra vocês nessa semana agora, sem falta. Então, a gente fala também que a melhor forma de aprender é com repetição espaçada. Então, se você viu esse conteúdo hoje, amanhã, dá uma olhadinha. Não precisa ver a aula de novo, gente. Eu sei que a aula é grande, demanda um tempo seu sentado para aprender. Mas veja o PDF que eu mando pra vocês lá no grupo. Então, veja o PDF... 1, 7 e 15 dias depois e 30 dias depois, aí seu cérebro enxuga tudo. Mas mesmo se você não estiver podendo fazer a repetição todos esses dias, tenta pelo menos a do dia seguinte. Porque no dia seguinte a gente perde cerca de 30% de tudo que a gente aprendeu. Então é muita coisa, gente. Pensa que no dia inteiro, tudo que você viu no seu dia, amanhã você vai esquecer 30% disso. É muita coisa. Relembrando, nossos dias de aula são as segundas e as quartas, às 12:30. Eu sei que nem sempre todo mundo consegue ver no mesmo horário, mas assista depois, assista no dia seguinte, final de semana. Eu não sei, né, como você vai encaixar isso na sua agenda. Mas não desista, tá bom? E a gente também tem aos sábados nosso conteúdo extra. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Eu espero que vocês estejam gostando. Se inscreve no canal, curte essa aula, comenta aqui embaixo, tá? Que isso me ajuda a entender que vocês estão gostando e também de ver quem está acompanhando a turma, né? Porque isso é importante também, você tá ali engajado, porque aí você não desiste. Porque é difícil, gente, não é fácil, mas o Senhor vai nos dar vitória, vocês vão aprender, vocês vão ser enviados, eu creio nisso. E eu creio que vai ter, sim, uma aceleração de quem estiver nesse curso, então não desista, tá bom? Muito obrigada. Vai estar aqui na tela em algum lugar também a nossa última aula, se você não assistiu, assista, ok? Mas eu creio que quem tá aqui já assistiu. E se você não tá no nosso grupo do Telegram, entre também no nosso grupo do Telegram, ok? Bye!